Você voltou? Então fica aí porque o canal é bom. E hoje vamos falar do Pastorzão. Quem é o Pastorzão? Pastorzão é um humorista, Daniel Araújo, filho de pastor, e que tem vindo aí na internet, tem vindo à tona falando um bocado de torpedo, coisa assim de assustar muita gente. E eu quero fazer uma análise dessas falas do Pastorzão, porque o que ele está dizendo, tudo que ele está dizendo, é oportuno para que a gente, é uma pista oportuna para que a gente reflita sobre esse momento brasileiro da chamada Igreja Evangélica Brasileira. Eu gosto dele, né? Eu gosto dele. Eu gostava dos stand-up. Eu não tenho acompanhado os novos, mas até pouco tempo eu gostava dos stand-up dele. E eu queria falar inicialmente do Daniel, o Pastorzão, em 4 momentos. O primeiro deles é esse do stand-up, onde ele, com talento, né, fazia aqueles vídeos lá. Ele tinha uns parceiros, tinha lá o humorista, o Ed, que é um rapaz negro muito engraçado, e também tinha uma outra menina que trabalhava com eles, também muito engraçado. E essa combinação dos três, eu falava, poxa, que da hora. Eu morria de rir com aquele negócio todo. Esse é o meu primeiro momento com o Daniel, os vídeos, aquela coisa toda. E ele também é um excelente contrabaixista, um excelente músico. Vai entrar música aqui na história. Um segundo momento é quando ele troca uma ideia com o Caio Fábio, né? Parece que a coisa é assim, se você vai trocar ideia com o Caio Fábio, é porque você, você tá por aqui, ó, do resto. Você está precisando de alguém que concorde com você, ou você está precisando de alguém com quem você concorde. Então, se você tiver uma crise muito grande, você vai trocar uma ideia com Ed Renekiewicz, o outro lado do Ceará, que é meu conterrâneo, que eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, ou o próprio Caio Fábio, né? Um terceiro momento é quando ele, num outro podcast, diz como ele saiu da igreja. Ele fala assim: eu estava na igreja, cansado, aí vamos para a igreja. Vamos adorar a Deus. Eu me propus a adorar a Deus. Ele diz: quando cheguei lá, a banda era ruim. Ih, começou ruim, hein? O critério é artístico. O critério para você se identificar ou não com o corpo de Cristo é artístico. A banda era ruim, porque a igreja tem umas bandas, aí tem uma banda ruim, a música era ruim, o baterista era ruim, e o pastor foi pregar, parecia um stand-up ruim. Então ele, nesse dia que ele sai da igreja, ele faz uma análise a partir do viés artístico, se é ruim, se é bom. E a igreja não é casa de show, né? Se eu fosse deixar de frequentar a igreja por causa de músico ruim, eu já vi cada coisa. Eu mesmo sou um deles. Então, que pena, né? Mas aí ele disse que olhou para o lado, a esposa estava no modo avião. Olhou para o outro lado, estava a filhinha dele, rabiscando um papel. Aí ele pensou assim: vou embora daqui. E foi. Foi para onde? Foi para o shopping. Lá no shopping ele estava reunido com a sua família e pensou: isso aqui é a igreja. Aí teve um momento da ceia, foi no McDonald's. Estou usando as linguagens dele, tá? Aí bebeu suco de uva, era o vinho. Encontrou uma pessoa que estava precisando de dinheiro, ele deu um pouco de dinheiro, é um momento de oferta. E a partir daí, pronto, nunca mais parece que ele voltou à igreja, ele saiu daquele ambiente. Ok, antes de eu continuar, não, deixa eu continuar. Esse é o terceiro momento. O quarto momento, esse momento de agora, onde ele está indo nos podcasts, está xingando, está esbravejando, está esculhambando, está dizendo o que ele virou. Ok, 4 momentos.
stand-up, Caio Fábio, trocou a igreja pelo shopping. E agora? Agora o Daniel que metralha, manda ver, né? Reverbera tudo. Ah, bom, antes de eu prosseguir, quando eu falo que eu entendo o Daniel, porque nas entrelinhas eu consegui perceber o tipo de igreja que o Daniel frequentava. O tipo de igreja é a igreja que a gente chama nos círculos internos de renovada, né, ou carismática, que são neopentecostais, né? E percebi também nas entrelinhas que essa igreja, se não foi do G12, sofreu uma forte influência do G12. O G12 é uma praga, que Deus me livre, mas é uma praga. Eu já falei pro pessoal do G12 no passado, né? Olha, tem frutos, veja os frutos. Gente, um movimento só pode ser julgado uma geração depois. Nem começou os estragos que o G12 fez na vida das pessoas, a colheita nem começou. 40 anos depois tu me diz se o resultado é bom, se o que ficou é bom ou é ruim. Mas pelas declarações dele, a igreja praticava corte. Sabe não o que é corte? Namoro, corte. Tá. Aí de lá pra cá, meu amigo, o negócio só piora, né? O Daniel virou ateu? Não. Ele tá perto. Ele virou agnóstico? Sabe que nem isso. Ele falou assim, ó. Eu sei que existe uma força e uma coisa, um ser, igual os amigos descrentes a gente fala. Tem uma coisa. Um ser. Uma coisa aí. Eu sei que existe, entendeu? Mas não é isso aí que estão dizendo assim e tal. Isso nem é agnosticismo, porque, por exemplo, um teísta fala Deus existe. Um ateísta diz Deus não existe. E o agnóstico diz não sei. Então o Daniel nem virou agnóstico ainda. Ele sabe que existe algo. Ele sabe, o agnóstico não sabe. Eu queria mencionar algumas declarações que Daniel fez. São pesadas, porque Daniel, na minha opinião, ultrapassou duas linhas perigosas. A primeira delas é aquela de Romanos 9, né? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem é você? Ele ultrapassou essa linha. Ele não tem mais medo de discutir com Deus, de questionar Deus. A segunda linha que ele ultrapassou é aquela do profeta Isaías. A quem comparareis Deus? Ele está toda hora procurando alguma coisa para comparar com o Deus cristão. Inclusive, ele se coloca, ele mesmo, como objeto dessa comparação. Você vai ver numa das frases que ele falou aqui. Ok, Daniel me parece que é uma pessoa com saudade do mundo. Saudade não, porque ele foi criado na igreja, né? Quando você é criado na igreja, você não tem saudade do mundo, você tem inveja do mundo. Você olha lá para fora e fala, o mundo é maravilhoso. Toda criança que foi criada em igreja, é só a graça de Deus, você não tem alguns trauminhas de inveja, né? Quando eu era criança, eu tinha ódio do culto, porque lá no Nordeste, os Trapalhões era na hora do culto. E eu gostava muito dos Trapalhões, muito, muito. Aí quando minha mãe dizia, vamos pro culto, e aí eu tinha que deixar os Trapalhões, e eu ia com ódio, eu ia com muito ódio no coração. Eu achava, Deus tira os Trapalhões de mim, né? Eu pensava assim, Deus está tirando os Trapalhões de mim, que chato que é isso, que coisa, por que ele tem que fazer isso? Ok, frase número 1, Jesus não te faz feliz. Jesus, essa é uma declaração dele seca. E ele fala assim, para ele é fácil, quando as coisas acontecem, foi Jesus, ele não fez nada. Veja o nível, está ficando perigoso. Ele também falou assim,
eu não pedi para ele morrer pelos meus pecados. Eu estou devendo para ele porque ele morreu pelos meus pecados. Por que ele morreu pelos meus pecados? Eu não pedi. Frase número 3. Eu não quero que minha filha seja crente. Por que ele não quer que a filha dele seja crente? Que tenha nenhuma ligação com isso? Porque ele disse, olha, esse Jesus dos crentes, esse Deus dos crentes, eu sou um pai muito melhor que ele. Veja que cada vez fica pior o nível de declarações do Daniel Araújo, né, o pastozão. Veja, eu disse que ele ultrapassou a linha. Com quem comparareis Deus, né? E ele compara com ele mesmo. Comparando que Deus é... Eu sou um pai muito melhor. Eu não exijo que a minha filha fique me adorando, que eu fique num pedestal e ela fique me adorando e cantando sobre mim. Então eu sou um pai muito, muito melhor. O Daniel também disse assim, Deus é uma mulher trans que eu encontrei ontem. Encontrei uma mulher trans na rua que eu ajudei. Pronto, é Deus. Andou lendo a cabana, né, Daniel? A cabana, meu Deus, tu vai morrer na cabana. Quer criticar, quer fazer questionamentos, quer fazer perguntas, mas a cabana é infantil demais. A cabana, não, Daniel. Outra coisa que ele falou, eu não consigo me relacionar com Deus baseado em um ritual. O cristianismo tem rituais, oração é um ritual, né? Louvar é um ritual, o batismo é um ritual, a ceia do Senhor é um ritual, o próprio momento da palavra é um ritual. Esses rituais, como você diz, foram estabelecidos por Deus, mas você não consegue, você está acima disso. Além do mais, ele ainda disse assim, Jesus não se incomoda com o que eu digo aqui no podcast. Então, o Deus de Daniel, o Jesus de Daniel, é o Deus de Spinoza, que é a natureza, que não está nem aí para você. É o Deus dos esotéricos, é uma energia, ele não é um ser pessoal, que tem coisa que ele gosta, tem coisa que ele não gosta, o Deus que apareceu a Abraão, que se comunica com as pessoas. Agora, presta bem atenção, tem gente preocupada com Daniel. O pastor Anderson Silva gravou um vídeo aqui, temo pela vida dele, temo que ele faça bobagem. São palavras do Anderson Silva. Acho até que o Anderson Silva foi longe demais, talvez ele tenha visto coisas que eu não vi, mas ele pensou assim, eu temo por ele nesse momento. O que Daniel está criticando não é Deus, talvez nem mesmo a igreja. Daniel está criticando uma caricatura de Deus, em parte feita pela igreja e em parte feita por ele. Ele está começando a agir como um ateu adolescente. Ele está questionando por que uma pessoa é curada e a outra não. Ora, sabe onde é o mundo onde todos são curados? Alice no País das Maravilhas. Lá todo mundo é curado. Lá ninguém é frustrado. Lá não tem pobre. Lá não tem dor. Lá não tem problema. Lá não tem tristeza. Alice no País das Maravilhas. Ele questiona isso. Por que um foi curado e o outro não foi? Que Deus é esse? Esse é um raciocínio infantil. É ruim demais. É o adolescente que chegou para mim e falou, deixei de crer em Deus porque Deus permitiu que meu cachorro morresse. Ou então, no mundo onde os cachorros não morrem, você acreditaria em Deus. Agora, é claro que nem tudo que ele fala sobre o que ele viu é mentira, não, tá? Se ele é criado no ambiente que eu estou pensando que ele é criado, se ele é criado, por exemplo, no ambiente G12, gente, eu trato de gente que veio machucada do G12. É pesado demais. G12 é um sistema de domínio. Uma vez, uma pessoa me falou assim, mas o G12, que já está em queda faz tempo, né? O G12 é o mover de Deus para a igreja, Fred.
E eu falei assim, então você não devia andar comigo, você não devia conversar comigo. Porque eu sou contra isso. E se isso aí é o mover de Deus para a igreja, eu estou contra Deus. Você devia se afastar de mim. Não, não é bem assim. É assim. Que história é essa? Quem definiu? Quem determinou que todo mundo agora tem que ser igual a G12? Que gente arrogante de uma pílula. Que gente obcecada por controle e por domínio. E é um sistema financeiro. G12 é um sistema de franquia, de multinível. Alguns são promovidos a ganhar muito, muito, muito dinheiro. Outros vão só cuidar da célula, porque todo mundo é obrigado, quase que é obrigado. Aí de você, se não tiver 12 com você. Então nem tudo que ele está falando é mentira, ele viu realmente muita coisa. Mas ele está com um sistema de justiça própria, de querer fazer justiça no mundo, de que Deus é injusto, e etc, etc. Ele chega a dizer assim, eu sempre fui perfeito, eu era filho do pastor, não vivia com problema, eu sempre fui perfeito. Foi nada, cara. Para de olhar para a tua justiça própria. Para com isso, para. Que pena que o Daniel chegou nesse nível. Agora, outros Daniéis virão. Outros. Nesse momento, essa igreja caricaturada, que está aí, baseada em repetição de acordes musicais hipnóticos. Essa igreja baseada no evangelho da prosperidade. Essa igreja baseada em legalismos modernos. Essa igreja baseada em arrecadação inescrupulosa. Dízimo, oferta e primícia. Caramba, vocês são safado, inventa uma primícia para o povo levar para o pastor um presente toda semana. A primícia era anual, cabeção. A primícia era anual. A primícia. E sabe o que era a primícia? Era o fruto da terra. Você pegava o primeiro fruto colhido na terra, pegava um molho desse fruto, levava para o sacerdote para ele abençoar. Não é para o sacerdote ficar rico, não. É para ele abençoar a tua colheita. Isso no sistema do judaísmo. Igreja não é judaísmo. Uma das piores coisas que aconteceu foi esse judaísmo, essa judaização dentro da igreja. Só vai produzir monstro, ateu, efeminado, que é o pessoal da coreografia, os rapazes de sapatilha. Ei, o pacote é muito grande. Mas por enquanto, eu deixo aqui Daniel, cara. Isso não é Deus. Isso que você viu as pessoas fazendo, não é Deus, Daniel. Agora, se você diz assim, Jesus morreu por mim e eu não estou nem aí, cara, você devia repensar essa sua declaração. Não é uma declaração infeliz, é a declaração de quem diz, não creio mais no evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, ai de mim, né, se não pregar o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sem o evangelho, na eternidade, você será o quê? Você está querendo arriscar todas as fichas, Daniel? Gente, acho que a gente pode orar pelo Daniel. Mas ele é um resultado, ele é um fruto de um sistema diabólico que entrou no evangelicalismo brasileiro e fez muitos estragos. Agora, a igreja tem defeito? Tem. Ele critica a igreja por questões gays, questões de sexo antes do casamento. Olha, não dá para criar uma igreja adaptada a práticas sexuais. As práticas sexuais proibidas na Bíblia continuam sendo proibidas. Isso não tem como mudar. Porém, isso não me impede de amar o ser humano. Eu não tenho que odiar o ser humano por causa disso. E ele deve ter visto muita gente odiando muita gente. Tá bom. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes com essa triste história do Daniel Araújo, Paxtorzão, que é lá do canal do Pax. Tem muito vídeo de humor lá, canal do Paxtorzão. Você conhece o Daniel? O que você acha dessa história aí? Deixa seu comentário e se inscreve no canal, tá bom? Aqui você vai encontrar coisa boa, análise boa. Acredite, todo mundo que entra aqui fala, o canal é bom.
Então tá na hora de você reconhecer também, tá bom? Um abraço, se inscreve aí, valeu!